Olá, eu sou o evangelista Diógenes e eu vim aqui hoje trazer mais uma vez uma palavra de Deus para o seu coração. E hoje o tema é a justiça por meio da fé. Irei usar o texto base em Romanos capítulo 3, do versículo 21 ao 31, que diz assim: Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Onde está então o motivo da vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé, pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. A Bíblia nos revela que Deus, desde o princípio, chamou um povo seu, separado. O povo de Israel foi uma nação instrumental, escolhida, eleita por Deus para servi-lo, no meio de uma geração ímpia, pagã, onde se praticava o politeísmo, a adoração e veneração a vários deuses. Mas Deus chamou Abraão e deu-lhe uma promessa, que através dele seria bendito todas as famílias da terra. E aí, através do seu neto, Jacó, que veio a se transformar em Israel, esta nação eleita por Deus, Deus o chamou, tirou do meio do Egito e levou para a terra prometida. O Senhor Deus deu a eles uma lei. A palavra lei em hebraico se chama Torá, que quer dizer ensino, mandamento, instrução. A lei de Moisés, ela continha 613 mandamentos, aos quais o Senhor Deus deu ao povo de Israel. Esta lei foi gravada a partir do decálogo que o Senhor Deus deu a Moisés, escrita nas pedras, para que o povo pudesse servir ao Senhor, o povo pudesse se encontrar com Deus e viver segundo os padrões morais e éticos do Senhor. Porém, nós temos que entender que a lei, ela é boa, ela é justa e ela é santa. A lei veio de Deus, então ela não tem sombra de variação. Ela é algo pura, ela é algo infalível. Mas o homem, após a queda no Éden, ele herdou uma natureza pecaminosa. Somos corruptíveis. Nós temos uma natureza caída. E o homem, quando ele se encontra com a lei revela que o homem é miserável e pecador. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, sendo assim, o judeu que tinha a lei, a instrução de Deus, ele não conseguia praticar todas as obras da lei e ser justificado por ela. Ele não alcançava a justiça de ser santo, de alcançar a redenção por meio de obras da lei, porque ele não conseguia cumprir. E os gentios, que não tinham lei, também não conseguiam cumprir, porque andavam desgarrados pelo caminho, pecando, errando. Então Deus encerrou todos debaixo da desobediência, para usar de misericórdia para com todos. Mas, como posso ser justificado se eu não consigo cumprir a lei? E a Bíblia diz que todos aqueles
que deixar de cumprir um iode da lei, uma cláusula só, um mandamento, será culpado de todos. Então isso faz de mim e de toda a humanidade seres destinados à destruição, ao pecado. E o salário do pecado é a morte. Por isso estávamos todos mortos espiritualmente em nossos pecados e delitos. E não era possível se justificar pela lei, porque nenhum homem conseguia alcançar o auge da lei, de cumprir todos os mandamentos e ser justificado por Deus. Mas o Senhor, no seu plano salvífico, determinou desde antes da fundação do mundo que o seu Filho unigênito, lá na glória, o Verbo, o Logos de Deus, pudesse vir à Terra e se apresentar em forma humana. Ele se esvaziou e ele veio exatamente em Israel, no século I, debaixo da lei, e cumpriu todos os regulamentos e mandamentos, mitzvot da lei. E através dele, que cumpriu toda a lei, eu sou justificado, porque ele se deu como sacrifício vicário uma vez por todas por nós. Jesus Cristo, ele padeceu o pecado, ele merece o castigo, e ele se fez pecado por nós. Ele herdou o pecado de toda a humanidade e levou sobre si. Ele foi a propiciação, foi o sacrifício. Ele sendo puro, santo, foi morto e imolado por nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E através do sangue de Jesus, nós somos justificados. Hoje eu não preciso mais cumprir a lei de Moisés, a Torá do Antigo Testamento, porque hoje eu tenho a lei de Cristo, o Evangelho. Hoje eu sigo o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, as boas novas de salvação, os mandamentos que ele nos deixou. Então, para que eu herde o reino dos céus, seja justificado e não receba em mim a ira de Deus decorrente dos meus pecados, hoje eu tenho uma redenção através do sangue de Jesus. Através do nome de Jesus eu consigo perdão dos meus pecados. E isso é a justiça de Deus. Não que a Torá foi abolida, mas ela foi cumprida em Jesus Cristo. Na cruz do Calvário ele pagou por todos os pecados e assim nos livrou, nos justificou. Hoje temos uma nova vida em Cristo Jesus. Então vivemos debaixo da graça, porque pela graça sois salvos, mediante a fé em Jesus. Eu tenho que crer no Filho de Deus, em Jesus Cristo, para herdar e conseguir a salvação em minha vida. E a Bíblia diz que isso não vem de nós, isso é dom de Deus. A salvação, ela vem totalmente através do Senhor e é algo gratuito que Ele dá. Não por mérito ou esforço humano ou por seguir algum mandamento da lei, da Torá do Senhor, não. Nós conseguimos a salvação pela graça de Deus, mas mediante a fé. Eu tenho que crer, confiar, e não existe outro caminho. Não existe outra alternativa. Não tem como o homem se justificar perante Deus pelos seus próprios méritos, pelas suas obras, ou por seguir as obras da lei. Não. Tão somente quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo e vamos até Ele aos pés da cruz, que recebemos a redenção, a regeneração de nossa vida. E aí, além dessa natureza pecaminosa caída que fez com que nós sofrêssemos, hoje nós temos herdado do Senhor Jesus uma natureza divina que Ele nos concedeu. Temos o Espírito de Deus vivendo em nós. Somos justificados para a honra e glória do nome do Senhor. Nisso somos justificados, santificados e glorificados nele. Então aguardamos a redenção no dia glorioso do Senhor, a qual teremos nosso corpo transformado por um corpo incorruptível. Lá o pecado não mais habitará, não terá mais acesso ao nosso corpo físico. Nós não iremos errar, falhar, pecar, não. Mas lá na glória seremos 100% como Ele é. Porque a Bíblia diz que assim como Ele é, nós o veremos e seremos semelhantes a Ele. Semelhantes ao nosso Senhor Jesus Cristo.
com um corpo incorruptível. Então esta é a viva esperança que nós temos. Somos salvos pela graça de Deus. Olha que amor grandioso, generoso o Senhor tem por cada um de nós, porque sabia que nós, por esforço humano, não conseguiríamos acertar o alvo. Nós, por nós mesmos, não conseguiríamos atingir o objetivo, mas o Senhor, com o seu plano perfeito, desde antes da fundação do mundo, nos escolheu, nos elegeu, nos predestinou, nos separou para sermos povo seu. Nós que antes estávamos afastados das leis do Senhor, da promessa do Senhor, fomos aproximados pelo sangue da nova aliança, esse sangue vertido na cruz do Calvário por Jesus Cristo. Hoje nós temos uma nova vida e somos povo de Deus adquirido, herdeiros com Cristo, com herdeiros, com o povo do Senhor, para herdarmos as mansões celestiais. E isto é algo que nós temos que se apegar em nosso coração, porque a justiça de Deus foi concluída ali em Cristo Jesus. E nele nós temos essa força, essa esperança. Queremos morar no céu, iremos viver com Ele para todo sempre, justificados pela graça na fé de Jesus Cristo. E que Deus possa te abençoar.